exemplo, o pré-sal aqui no Brasil é quantos quilômetros para dentro do mar? Então, mais ou menos. Tipo, quem que foi lá ver como é que funciona o processo antes da gente ir pra extração? Como que a gente descobre um petróleo, né? Então, primeira coisa, o petróleo, ele só dá num tipo de... Só dá, né? Como você dá. Mas ele só existe num tipo de rocha que a gente chama de rocha sedimentar. Basicamente, no planeta Terra, a gente tem 3 tipos de rocha. Rocha ígnea, que é a rocha de vulcão. Rocha sedimentar, que é de sedimentação, que é de sedimento. E rocha metamórfica, que são rochas transformadas. Eu lembro que eu vi você falando no debate lá dos 12 horas no Vilela aí, ó. Falei de tudo isso. Falei de tudo isso lá. Mas a galera não prestou atenção. O petróleo, ele só é encontrado num tipo de rocha que chama rocha sedimentar. Então vamos lá. Qual é o lugar onde tem mais rocha sedimentar? São nas famosas bacias sedimentares. Então, volte lá para a 6ª série, para quem não lembra, quais são as bacias sedimentares do mundo. Então, Bacia de Campos, Bacia de Santos, entendeu? Por isso que tem esse nome. E aí pelo mundo vai tendo Bacia da Arábia, Bacia de Maracaibo, na Venezuela, Bacia do Orinoco, na Venezuela também, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e por aí vai. Então, como que você descobre petróleo? Primeiro você tem que ter uma pista. Qual que é a primeira pista? Bacia sedimentar. Beleza. Então, como que começa um estudo para você descobrir um reservatório de petróleo? Você vai numa bacia sedimentar. Naquela bacia sedimentar, você planeja uma série de experimentos de geofísica. Então, você passa primeiro com um gravímetro. O gravímetro, como eu falei no começo, ele mede a aceleração da gravidade. Aí eu vou passando com o gravímetro. Opa, cheguei num valor aqui que eu tenho tabelado, que é uma rocha que pode ser o arenito. Se eu encontrei arenito numa bacia sedimentar, uma pista boa que pode ser que tenha. Desculpa o operacional, mas é um avião que passa com isso? É um avião. É um avião. Hoje é avião. Só pra ter uma ideia. E no mar é um navio. Entendi. E no mar é um navio. Ele vai tipo fazendo um traqueamento assim. Traqueamento. O navio vai andando e vai puxando esses equipamentos. Legal. Então ele puxa um gravímetro, ele puxa um magnetômetro, porque o magnetômetro mede a magnetização e as rochas dão um indicativo de que rocha que é. E o navio ele vem soltando umas bombas de ar. Essas bombas de ar geram uma bolha de ar. Essa bolha de ar ela entra para dentro da Terra e faz algo parecido com uma radiografia da Terra. Porque a onda ela vai refratando e refletindo nas camadas e ela volta. Quando ela volta, esse navio ele está puxando... Hoje os navios puxam 12 quilômetros atrás dele de cabo. Caramba, cara. E o cabo tem milhares de sensores. Olha só. E com isso, eu faço uma radiografia tridimensional da Terra. É tipo uma topografia do terreno, assim. Isso. Só que do terreno lá embaixo. 5 km de profundidade. Olha só, cara. Caralho, bicho. E aí, o que acontece? Nesse dado, que a gente chama de dado sísmico, esse da onda aí que eu falei, da bolha de ar, eu tenho indicativo. A gente chama de DHI. Direct Hydrocarbon Indicator. Então a gente já estudou tanto isso que a gente tem indicadores diretos da presença de hidrocarbonetos no dado sísmico. Então eu pego aquela montoeira de dado, processo ele, hoje com IA. Hoje não, né? A IA dentro da área de petróleo é usada há muitos e muitos anos. Na minha tese de doutorado de 2007 eu tenho um capítulo só sobre IA, porque eu usei exatamente isso. Então a gente aplica métodos hoje para encontrar esses DHIs, esses indicadores. Beleza, então eu tenho lá a bacia sedimentar, eu achei a rocha e achei um DHI, que é um indicador que pode ter petróleo. Entendi. Não, imagino que seja um... e depois o cara vai lá avaliar. É um indicador. Aí, muito bem, eu faço todo um estudo e chego pro cara que é o gerente daquele... Pro cara que é o gerente daquele campo ali que eu estou estudando. Vamos supor que você é o gerente. Eu vou chegar para você e falar assim, Eslen, é o seguinte, cara. De acordo com os estudos aqui, eu tenho 40% de chance de ter petróleo nessa rocha, nesse ponto aqui. 30% de ter nesse. 42% de ter nesse. E aí você é um cara que é um tomador de decisão. Aí você vai falar, eu tenho X de dinheiro para aplicar. Aonde que você vai fazer o seu furo? Mas assim, o cara tem que fazer um furo ou teria algum método que detalhe um pouco mais e aumenta? Tem que fazer ele um tem furo. Que tomar decisão. Ele tem que fazer o furo. Vamos lá agora, presta atenção que eu vou falar. Na fase exploratória, que é essa que eu estou explicando, é a exploratória, tá? A taxa de acerto
é na casa dos 30%. Tá, mas assim, o furo que ele tá fazendo, porra, é baixo, hein, cara? Considerando a grana que tem que colocar É baixo ali. pra caramba. Mas assim... Aliás, se você chegar numa empresa de petróleo e falar que você acerta 35%, você tem o maior salário do mundo. Ganha um caminhão de dinheiro, tá maluco? Exatamente. Mas assim, esse furo que os caras vão fazer tem que montar toda a plataforma, todo aquele rolê lá? Tudo. Caramba, aí chega um bicho. navio, sonda que a gente chama, e aí ele faz um furo que a gente chama furo poço exploratório. Então, eu cheguei lá com o mapa para você e você decidiu, vamos furar aqui esse cara que deu 45%, que é o que deu mais probabilidade. Você vai lá e desce seu poço. É um poço só que você faz, chama-se poço exploratório. Chegou, opa, achei o petróleo. Tem mesmo. Quer dizer que aqueles 45% agora viraram 100%. Entendeu? Porque eu achei o petróleo Aí mesmo. desloca a maquinaria pesada para... Aí não. Aí você vai fazer um outro teste depois, que é um teste de produto, porque achar é uma coisa. Saber se aquilo lá é economicamente viável é outra coisa. Entendeu? Então nós agora temos que testar. Aí você vai lá e faz um teste, chama TLD, teste de longa duração. Então você põe aquele poço exploratório para produzir, como se ele fosse produzir na vida real, para saber se o petróleo, a quantidade de óleo que vai sair dali, realmente faz sentido para eu poder montar toda aí. A gente vai passar para a parte da produção, uma estratégia de produção. Então, por isso que são vários fatores que complicam a história. Primeiro que você vai dar um tiro em algo que é 30%. Eu falei 40%, mas 40% é muito alto, não existe isso. É 30%, 32%, entendeu? É nessa média. Você vai dar esse tiro. Se você achar, não quer dizer que aquilo lá vale a pena explorar. Você tem que fazer esse teste. Se passar pelo teste, aí eu tenho um reservatório de petróleo. Aí eu descobri um reservatório. Perfeito. Entendeu? Aí agora eu vou para a próxima etapa, que é bolar uma estratégia de produção. Aí eu começo a fazer outros furos. Alguns eu faço errado de propósito para poder delimitar onde que está o corpo de petróleo. Então eu faço errado mesmo. Ele delimita aquele corpo e aí eu bolo uma estratégia. Como que eu vou produzir aquele reservatório? Que aí é uma outra parada bem mais complexa. E aí uma coisa que o pessoal fala é o seguinte. Então, na fase exploratória, que é esse primeiro poço, a taxa de acerto é na casa dos 30%. Na fase de produção, aí é quase 100%, porque aí eu já conheço, entendeu? Então tem essa diferença aí para o pessoal entender. Então é basicamente isso que acontece. E aí eu vou lá agora e vou começar a produzir aquele campo. Como que eu vou produzir? Quantos poços eu vou fazer? Eu vou precisar injetar alguma coisa? Porque aquela cena clássica de você bater e o petróleo jorrar não existe mais, infelizmente. E outra, 5 km de distância, cara, 5 km de profundidade. Pois é. 6, 7 às vezes. Pois é um puta de um buraco, né? Não é um buraquinho. Então, o petróleo hoje não tem nenhum lugar do mundo que você bate um negócio e o petróleo jorra daquele jeito. Que lá é uma coisa antiga, que é até legal da gente citar, né? Que é, isso eu tô falando da parte... E como que o pessoal descobriu petróleo antigamente? Pois é. Primeiro, vazamento. Então, o petróleo, ele vazava naturalmente. Entendeu? Porque eram os reservatórios que estavam aqui aflorando, né? Perto da terra. Então, às vezes, aparecia uma rachadura na rocha e o petróleo começava a aflorar. Aí o cara estava andando, via aquela piscina. E era uma piscina mesmo. Uma piscina de coisa preta. Aí, como que ele testava? Tacava fogo. Tacava fogo. Aí, às vezes, ele tacava fogo. Aí tem várias histórias e lendas que surgem. Porque, às vezes, ele tacou fogo num poço. E o fogo não apaga. E aí o fogo ficava. Anos e anos aquele negócio pegando fogo. Cara, caramba, o que eu fiz aqui e tal, entendeu? Aqui no Brasil tem um caso muito legal que eu participei, que foi lá na bacia do Jequitinhonha. Para quem não sabe, a bacia do Jequitinhonha é no norte de Minas. É um lugar onde a gente produz petróleo em terra no Brasil. Como que foi descoberto lá? Desse jeito. Olha só. O cara, um poço, aí o cara tacou fogo, começou a pegar fogo, o fogo não parava. Os caras falavam, cara, quando eu cheguei lá, o cara falou assim pra mim, tem um demônio aí, cara, não chega aí perto. Você viu o fogo pegando? Claro, ué. Ficava pegando fogo sem parar. O cara falou pra mim que tinha um demônio. Ele falou, não vai lá, cara, tem um demônio aí. Eu falei, demônio, cara? Tem demônio não, fica tranquilo, cara. Não, vai ter um demônio aí, cara. Esse fogo fica aí o tempo todo. Porque ele tacou fogo num poço de petróleo, cara.
Aí você tem que fazer toda uma estratégia para tirar aquele, para Limpar tampar, aqui, limpar. tampar. É uma confusão. Mas acabou que por conta disso, nós descobrimos na bacia do Jequitinhonha um reservatóriozinho ali de petróleo que dá ali uma grana pra galera que produz, entendeu? Então, antigamente era assim. E uma outra maneira, só para fazer essa volta aí no tempo, que vale a pena falar, é por um estilo de terreno o pessoal descobria petróleo. Olha só. Que a gente chama de anticlinal, que é um morrinho. Então, às vezes, o cara tava andando assim, numa região que é toda plana, não tem nada. E, de repente, apareceu um morrinho assim, ó. Aquele morrinho ali nada mais era que a terra estufando por causa do petróleo. Aí você ia ali, o que você fazia? Imagina uma espinha, né? Você furava, o negócio saía. Por isso que tem aquelas cenas famosas, sabe? De filme e tal. De cara fura e sai. Então, uma dica aqui, vejam o filme Ouro Negro. Ouro Negro é um filme que conta a história de um cara que ele tinha esse conhecimento e o que ele saía? Ele saía andando pelas propriedades, comprando as propriedades que tinha espinha. Olha aí, ó. Só que ele sabia, entendeu? Até que ele chega numa propriedade, não vou dar isso para dar, porque o filme já é velho. Até que ele chega numa propriedade que o filho do cara, ele fala, ué, o que esse cara tá vindo aqui, cara? Aí ele fala, ele tá indo naquele morro ali que tem petróleo aí. Legal. Então, isso aí é o pessoal antigo fazer desse jeito. Hoje não tem mais, quem dera, né, cara? A gente cuida. Então por que eu falei tudo isso? Porque você precisa bolar uma estratégia para produzir aquele reservatório. Essa estratégia vai depender da quantidade de petróleo que tem, de como que ele está distribuído. Se você vai colocar 10 poços de produção, você vai colocar quantos poços injetores. Por que eu tenho que injetar coisa no reservatório? Imagino que para empurrar para o outro lado. Eu tenho que empurrar. Então eu injeto o quê? Injeto água, injeto CO2, entendeu? Injeto várias coisas para empurrar aquele petróleo para que ele saia no outro poço. E como é que foi a descoberta do pré-sal aqui, Sérgio? Cara, o pré-sal ele foi um negócio muito difícil de descobrir.